na palavra de Deus, em Mateus 6, versículo 12. Jesus diz assim, Mateus 6, versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus não está falando aqui de dívida de dinheiro. Jesus está falando de dívidas espirituais, de dívidas morais. Nós somos devedores a Deus, porque somos pecadores. Tem muita gente que é devedor para nós, porque nos ofendeu, nos machucou e nos deixou muito tristes e aborrecidos. Mas assim como Deus nos perdoa em Jesus Cristo, veja bem, devemos nós perdoarmos os nossos devedores. Porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, como nós poderemos crer que Jesus perdoou a nós? Só um coração capaz de perdoar é capaz de compreender a palavra perdoar. Somente quem é perdoado e compreende o que é ser perdoado pode perdoar o nosso devedor. Há muita enfermidade e doença que sobrevém sobre a nós por causa da falta do perdão. Veja bem, como podemos ter comunhão com Jesus se não obedecermos os seus mandamentos? Como podemos ter comunhão com Jesus se nós temos comunhão só da boca para fora? A comunhão é um relacionamento pessoal, intransferível, único, individual. Não se transfere essa comunhão, essa união nossa com Cristo através de outros. Eu não vou ser cristão de verdade porque meu irmão e minha irmã são cristãos de verdade, mas eu tenho que ser cristão de verdade, e para que eu seja cristão de verdade, eu preciso ter comunhão com Jesus. E a Santa Ceia é o símbolo, o sinal tangível de comunhão. A palavra comunhão vem do grego e é koinonia. Koinonia é comunhão. Comunhão de pensamentos, comunhão de coração, porque coração são pensamentos, coração de pensamentos, comunhão de objetivos, de metas. Nós temos que ter como maior, mais alto, na prioridade das nossas coisas que temos na nossa vida, a comunhão com Jesus. Nós temos que desenvolver a comunhão com Jesus. Não são todos que estão num banco, numa igreja, numa cadeira, que estão vindo à igreja, que estão no culto, é que tem comunhão com Jesus. É preciso ter comunhão com Jesus. É preciso manter a chama acesa. É preciso manter o primeiro amor dentro de nós, aquele amor que não deve se afastar de nós. Nós não devemos vir ao culto por causa da beleza do templo, nem dos ornamentos do culto. Não devemos vir à igreja porque tem entretenimento para os membros da igreja, para os adolescentes, para as crianças, mas nós devemos vir e estar em igreja reunidos por causa de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Aleluia! A mensagem tem que ser cristocêntrica, isto é, Cristo no centro. A mensagem do evangelho genuíno implica em confronto. Quando somos confrontados com a verdade,
Ele tem olhos de chama de fogo, a sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que separa pensamento e intenção do coração, alma e espírito, juntas e medulas. Ele nos conhece por dentro, não adianta querer se esconder dele, ele vê tudo, mas fica aguardando um posicionamento, uma decisão nossa de dizer: Jesus, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero caminhar contigo. Não somente no momento do culto, mas todos os dias da minha vida. Eu quero caminhar contigo. Eu quero que o Senhor, além de meu Salvador, seja meu Senhor. Senhor no hebraico é Adonai. Senhor no grego é Kyrios, é Cristo. Então nós devemos querer Cristo Jesus como Senhor. O que significa Senhor? Significa soberano, majestoso, majestade. Eu me curvo diante da tua vontade, eu reconheço que o Senhor manda na minha vida, eu me submeto à tua ordem, eu quero fazer o que te agrada, eu quero caminhar contigo, eu não quero ser um mero religioso, eu quero ser um cristão, discípulo de Cristo, seguidor de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu quero ser um seguidor, eu quero ter como meta na minha vida fazer as obras que tu queres que eu faça, porque as minhas obras são inúteis, porque eu vim maculado pelo pecado, mas a minha nova natureza foi recriada por ti, e agora o Espírito de Deus habita dentro do meu coração, e me guia por toda a verdade, e me faz lembrar a tua palavra, o teu ensinamento, a tua doutrina, aleluia. Não adianta ter ajudas espirituais, isso não resolve. Não adianta ter psicoterapia, isso não resolve. Não adianta ter palavras que agradam a plateia e que trazem multidões porque agradam as plateias. Mas tem que ter uma palavra de confronto, dizer: olha, o caminho que você está seguindo é um caminho perigoso, e a Bíblia, ela é um GPS de Deus, e ela tem sinais. Pare, não estacione, siga em frente. Assim como na estrada temos sinais: pare, não estacione, curva perigosa. Então na igreja, os homens de Deus, usados por Deus, estão não para autoajuda, mas estão para pregar uma palavra de confronto e mostrar: olha, você está estacionando num lugar que não é aconselhável, um lugar que é perigoso, você está para cair nas mãos do diabo, ali existe um abismo, não estacione a tua vida como está. Não adianta dizer que você segue Jesus sem estar em comunhão com a igreja. É Cristo sim, e igreja sim. Tem muita gente que não quer sair do seu conforto, da zona do seu conforto, fica somente lá em casa e quer que Cristo o abençoe, não prioriza o estar em comunhão, porque quando eu digo eu quero comunhão com Jesus, está implícito eu quero comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus, aleluia. 1 Coríntios 12, 27, nós somos os membros desse corpo, e Jesus é o cabeça, e Ele está dizendo: se dedica, porque os dias são maus, não estão suportando mais a sã doutrina, não estão suportando mais a palavra de Deus, mas estão amontoando mestres que querem ouvir aquilo que esses mestres estão dizendo, porque estão só profetizando graça e bênção, e não se importando com a tua vida, e não olhando que você estacionou num lugar perigoso, que você tem uma curva diante de você, que se você não frear, você capota e cai no abismo. Jesus te alerta: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, vem e siga-me. Tem muita gente que está ficando machucado, sentido com palavras de homens de Deus que pregam o genuíno evangelho, um evangelho de confronto, um evangelho de arrependimento, um evangelho de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Devemos buscar a santificação em Cristo a cada dia, pois Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus manifesto em carne, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a estrela da manhã, oh glória, Ele é Filho e Ele é Pai, Isaías 9:6, Ele continua sendo o mesmo, e Ele está dizendo: vem que eu quero te abençoar, eu quero te perdoar, não fujas de mim, mas venha até mim. Aleluia. Ele é o que pode perdoar pecados, Ele é o que pode levantar vidas, Ele é o que pode salvar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, e Ele está preparando um povo para pregar o Evangelho, neste lugar, nesta cidade, nesta região, no Brasil. Há de se levantar um avivamento jamais visto. Aleluia. Glória a Deus. Noite de Santa Ceia, noite que nós lembramos, recordamos o que Jesus fez por nós e o que Ele fez por nós. Se ofereceu como sacrifício único, perfeito e eficaz, que nunca mais se repete. E ali no Gólgota, na cruz, Ele derramou sangue e comprou nossas vidas com o seu sangue. Nossas dívidas foram pagas por alguém que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que devo eu fazer para participar da Santa Ceia? Primeiro, crê em Jesus de todo o seu coração. Segundo, arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento de pecados é diferente de remorso. Remorso conduz à morte. O remorso implica que a pessoa vê que errou, mas não confia naquele que perdoa, e por isso tira a própria vida. O arrependimento, a gente reconhece que errou e confia na mensagem de Jesus. Jesus é o meu perdoador, é Ele que me compreende, é Ele que me entende, e é Ele que me perdoou. Então nós temos que receber esse perdão. Se você recebe esse perdão, a sua dívida foi paga, a minha dívida foi paga, a nossa dívida foi paga. Que dívida? Dívida de pecados. Compreenderam? Mas nós devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós. A natureza humana não quer perdoar. A natureza humana quer revidar, quer devolver, quer tirar satisfação. Mas se nós somos discípulos de Jesus, nós obedecemos Jesus e perdoamos sim os que nos ofenderam. Perdoamos os que devem para nós espiritualmente. Perdoa, meu irmão. Pega o perdão de Deus para você e perdoa aquele que te machucou. Jesus não diz aqui que você precisa caminhar com Ele. Jesus não diz aqui que nós devemos andar com essa pessoa. Não, Jesus diz: perdoa os que estão devendo para você, os que te machucaram, os que te ofenderam. Como doeu quando alguém nos ofendeu. Como doeu muito. Doeu, ficou vibrando dentro de nós. E tem gente que lembra de uma afronta, de uma palavra, depois que a palavra é solta,
não tem como revogar mais. Lembra coisas de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, não é? Então, perdoa nessa noite. Aí quando você perdoa o que te ofendeu, e você pede perdão para Deus e recebe o perdão de Deus. Tem muita gente que não recebe o perdão de Deus, sabe? Tem muita gente que não crê no perdão de Deus, e aí não é perdoado. Compreenderam? O ladrão na cruz, Lucas 21 diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O perdão é automático. O perdão é dado àquele que se arrepende e àquele que confessa, porque esse bandido confessou para Jesus. Nós não merecemos. Nós merecemos esse castigo. Jesus não mereceu esse castigo. Lembra-te de mim, Senhor, quando tu estiveres no teu reino. Eu creio que tu és o Senhor. Eu creio que existe um reino seu. Eu creio. Então, quando tu estiveres lá, lembra-te de mim. E para surpresa dele, Jesus disse: em verdade, verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se você crê no perdão de Deus, você estará no paraíso. É certeza, não é dúvida. É agora, é já que Ele te perdoa. Mas também você precisa perdoar os que devem para você, espiritualmente. Porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também. Você não está apto a receber o perdão de Deus. Nós não podemos ser fariseus. O fariseu servia exteriormente e pronto. Está cumprida a minha obrigação religiosa. Deus não imputa para nós obrigações religiosas. Deus espera de nós verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, seguidores dele de verdade, que o adoram em espírito e verdade e obedecem os seus mandamentos. Então, seu mandamento nesta noite é esta: receba o perdão de Deus, assim como você perdoa aqueles que te ofenderam. Não entra como um juiz no mérito. Eu tenho que julgar, a pessoa não merece, como é que eu vou perdoar, pastor? Você não é juiz. Eu não sou juiz. O juiz é Jesus, Ele é juiz. E Ele vai voltar como juiz logo, logo. Entenderam? Só Ele pode ser juiz. Só Ele, mais ninguém. Então nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. E a nós compete obedecer Jesus. Obedeça Jesus enquanto é tempo, porque Ele está às portas.